Sejam bem-vindas a mais um quadro Venda Mais Mesa Posta, e hoje nós vamos falar tudo sobre trilho, caminho de mesa, tete a tete. Cada lugar tem um nome, mas eu vou explicar para vocês o porquê de cada nome. Primeiro eu quero saber se tem aluna Divino Arranjo aqui. Se tiver aluna Divino Arranjo aqui, bota a hashtag aluna Divino Arranjo para eu te identificar. E vamos direto ao ponto. Caminho de mesa. O que é caminho de mesa, gente? Caminho de mesa é aquela roupa de mesa que nós colocamos no meio da mesa. Pode ser no sentido do comprimento da mesa, ou pode ser no sentido da largura, né? De um de frente para o outro. Então, primeira coisa que quando é caminho de mesa, geralmente nós usamos ele como um caminho na mesa, no comprimento da mesa. Por isso que ele chama caminho de mesa. E aí nós usamos quantos? Um. Quando você usa o caminho de mesa no comprimento da mesa, você usa um. Tá? Você não usa dois, você usa um só. Entendeu? Quando você usa o caminho de mesa na largura da mesa, ou seja, de uma pessoa sentada para outra, aí a gente chama de tete a tete. Por que tete a tete? Porque é um de frente para o outro, é tete a tete, entendeu? Olho no olho. Então, quando você usa o caminho de mesa um de frente para o outro, a gente chama de tete a tete. E aí, ele não precisa ser comprido, grande, do tamanho todinho da mesa, do comprimento da mesa. Ele precisa ser só do tamanho da largura da mesa. E aí você usa um tete a tete, um trilho, para cada dois lugares. Então, tô sentada aqui, você tá sentada aí. Tô sentada aqui, você tá aí. Então, o caminho de mesa é nesse sentido. Aí a gente chama de tete a tete. Frente a frente, face a face, olho no olho. E geralmente ele é menor, ele é tamanho padrão. Então, toda vez que você usa o caminho de mesa como tete a tete, como frente a frente, ele serve para dois lugares. E ele é no tamanho da largura da mesa, tá? Um pouquinho mais, 20 centímetros de caída para cada lado. Geralmente o tamanho padrão, que é 1,45 m, 1,50 m, dá muito bem. Então, ele serve para todas as mesas retangulares comuns. Então, o caminho de mesa, quando você usa ele de frente, ele é padrão. Mais ou menos entre 1,45 m e 1,50 m. E ele serve para dois lugares, o seu e o da pessoa que está na tua frente, tá bom? Se você for usar no meio da mesa, então o caminho de mesa tem que ser grandão, e aí você tem que fazer um tamanho especial e usa um só no meio, tá bom? O tete a tete também é chamado de trilho, também usado assim, cada um para dois lugares. Então, se a mesa for retangular de 6 lugares, são 2 lugares aqui na frente, 2 lugares aí na frente e 2 cabeceiras, você vai usar 2 tete a tete, 2 caminho de mesa ou 2 trilhos, um de frente para o outro, e vai sobrar as pontas. E as pontas você vai usar ou americano ou capinhas de suplá. A gente vai falar de composições depois, tá bom? Ficou claro isso aqui? Ficou claro? Aqui já estão perguntando toalha por baixo. Ó, já vamos desmistificar a questão da toalha. A toalha por baixo de caminho de mesa, de americano, de suplá, é estritamente desnecessário. Por quê? Porque o caminho de mesa, o americano e a capinha de suplá já tem o objetivo da toalha, que é proteger a mesa. Você só vai usar uma toalha por baixo se a tua mesa, de fato, tiver em péssimo estado. Se não, você não usa. Só existe uma justificativa para você usar toalha embaixo de roupa de mesa, seja ela qual for, é a mesa tá em péssimo estado.
E se isso de fato aconteceu, seja o mais básica possível. Usa uma toalha de mesa muito básica, branca, nude, exclusivamente só para proteger a mesa, tá? Mas é bom que se faça isso? Não, é só se de fato você não tiver saída. Geralmente as casas de festas, quando você faz festa, elas usam um cobre-mesa e aí por cima vem a outra roupa de mesa, mas dificilmente você vê uma toalha mais um caminho de mesa. Fica muito pesada a mesa, tá bom? Então poder não pode, mas a gente às vezes tem que usar, então quando for usar a toalha embaixo de roupa de mesa, seja básica, bem básica, tá bom? Então vocês entenderam que caminho de mesa é aquele que vai no meio, que você pode fazer de qualquer tamanho. Qual é o tamanho de um caminho de mesa? Se ele vai no centro da mesa, ele é do tamanho do comprimento da mesa. E aí você pode deixar 20 de 20 a 30, 30 eu acho muito, mas vai 20 centímetros de caída para cada lado. Então se a sua mesa é de 2 metros de comprimento, você vai fazer um caminho de mesa que vai no meio de 2,5 metros, 2,60 metros. Vamos colocar assim, porque aí fica 2 metros na mesa, mais uma caidinha. A Valesca precisa ter a caída? Não necessariamente, ela pode ser do tamanho da mesa. Isso aí vai meio que a gosto do freguês. Aqui na Divino Arranjo nós fazemos com uma caída de 20 centímetros, ok? Quando nós usamos tete a tete, aí então ele é tamanho padrão. Qual que é o tamanho padrão? Mais ou menos 1,45. Pode ser 1,50, pode ser 1,55, mas é uma média. Depende do tamanho do tecido, da altura do tecido que você comprou, tá? Mas todo caminho de mesa padrão é aquele que você usa um de frente para o outro, é mais ou menos de 1,40 a 1,60, tá? De comprimento. E aí você vai usar quantos forem na mesa. Uma mesa de 12 lugares. Poxa, se uma mesa retangular tem 12 lugares, significa que 6 lugares são um de frente para o outro. Não é? Então, 2, 4, 6, 8, 10. São 2, 4, 6, 8, 10. São 4 lugares, um de frente para o outro. E 2 na ponta. Formam, 5 lugares, um de frente para o outro. E 2 nas pontas. Quantos caminhos de mesa padrão você vai usar? Uma mesa de 12 lugares retangular. 5 lugares é um de frente para o outro, formando 10 lugares. E mais 2 na ponta. Quantos caminhos de mesa padrão você vai usar aí? Você vai usar 5. Porque cada caminho de mesa padrão, que é um tete a tete, equivale 2 pessoas, uma de frente para a outra. Então você usa 5 e as 2 pontas você põe americano ou capas de suplá, redondos, ok? A largura, geralmente, quando você faz um caminho de mesa, a largura do caminho de mesa deve ser mais ou menos igual ao do americano. Mas eu vou te dar uma dica. Agora anota a dica, porque a dica é importante, tá? Toda vez que você usa caminho de mesa, ele é retangular, né? Então ele tem um tamanho retangular. Se você coloca um de frente para o outro, ele fica retangular de frente ou retangular assim. Quando você coloca junto com ele um americano, então imagina só um caminho de mesa no meio da mesa. E aí, nos lugares, por exemplo, uma mesa de 12 lugares, né? Os 5 lugares que estão aqui com um americano retangular. Então, 5 americanos aqui, 5 americanos lá. Nas pontas não precisa, porque o caminho de mesa já vai cobrir as pontas. Esteticamente, você acha que fica bom? Aquele caminho de mesa no meio mais 10 americanos, ou vamos supor que a mesa seja de 6 lugares, né? Então 4 americanos aqui, 4 ali e o caminho de mesa no meio. Você acha que fica bom? Esteticamente falando? Fica muito pesado, fica muito carregado. Para quebrar esse peso, porque assim fica quase que uma toalha cortada em pedaços.
aquela tira no meio, mas os americanos jogados aqui, os americanos jogados lá, fica feio pra caramba. Eu não gosto. Por quê? Porque perde a harmonia, perde a leveza da mesa. Eu falei que fica feio pra caramba porque é um gosto pessoal meu, tá? Eu sei que tem gente que usa e eu respeito, mas na minha mesa eu não uso e eu não ensino isso para as minhas alunas, porque esteticamente às vezes fica muito carregado. Então o que a gente faz para dar uma, exatamente, muita informação, para dar uma balanceada? Quando você usa o caminho de mesa no meio, bem grandão, para dar uma balanceada, para dar uma leveza, você usa as capas de suplá. Então você imagina aquele caminho de mesa no meio, grandão, porque quando você usa ali no meio, você usa ele para colocar as travessas, não é? Para colocar, aportar as coisas que vão ser servidas naquela mesa, não é verdade? Então ali no meio você acondiciona todas as suas travessas e aí nos lugares você põe as capas de suplá. Porque o redondo com o retangular vai trazer a leveza, vai trazer aquele movimento, não vai deixar aquela mesa chapada, que parece que a toalha de mesa foi cortada em pedaços e tá toda meio jogada na mesa. O que eu tô te falando é uma questão estética. Tem gente que usa, tem gente que não usa, não tem assim o certo e o errado nesse sentido. Tem estética, gosto. Na minha visão, e eu não sou perfeita, pra mim, eu não gosto e eu não vendo isso, e quando eu faço eu não mostro dessa forma. Por quê? Porque quando eu vejo um caminho de mesa mais os americanos, tudo retangular e quadrado, parece que a toalha de mesa foi cortada na tesoura e tá toda meia solta na mesa. É a impressão que eu tenho, fica muito pesado, muito carregado. Então, esteticamente, caminho de mesa, capas de suplá para dar uma balanceada, um movimento gostoso, uma leveza na mesa. Ah, Valesca, eu posso encostar o meu suplá, a minha capa de suplá no caminho de mesa? Pode sim. Presta atenção, o caminho de mesa que vai no meio, ele tem o objetivo de proteger a mesa e geralmente quando você põe ele no meio é para que você coloque as travessas, tá? Às vezes a mesa, a largura da mesa não é tão grande ao ponto de ficar tudo separado, porque existem mesas de várias larguras. Existem mesas de 90 centímetros de largura, de 1 metro de largura, de 1,10, de 1,20, de 1,50, depende da largura da sua mesa. Então, se a sua mesa for mais estreita, não tem nenhum problema você, quando colocar a sua capa de suplá, ela encostar ou mesmo se sobrepor uma parte naquele caminho de mesa. Então, tem gente que fica aí dando pulo dessa altura, porque você fez uma foto que a capa de suplá encostou no caminho de mesa. Aí daí? Existem mesas de vários tamanhos, né, de várias larguras. Qual o problema? Tá? Então não tem problema nenhum. Deixa eu ver, porque hoje eu anotei pra gente falar. Nós falamos da mesa retangular. Continuando na mesa retangular, vamos falar do uso do tete a tete, um de frente para o outro. A mesma coisa, você acha que se você usar dois caminhos de mesa, um de frente para o outro, as pontas, você vai usar americano ou vai usar capa de suplá? É a mesma história, tá? Se você usar americano, fica tudo muito quadrado, fica parecendo que a toalha foi cortada na mão. Então, a minha sugestão é que mesmo que você use como tete a tete, você opte por capas de suplá nas pontas, para gerar essa leveza. Só que como tete a tete você vai usar vários, cada um equivale a 2 pessoas, tá bom? Combinado? Vou passar para uma outra questão e a gente já vai continuando. Ó, uma outra questão. Valesca, posso cruzar caminho de mesa? Posso cruzar caminho de mesa? Ó, vou falar para você de uma questão estética. Você não deve cruzar um caminho de mesa. Entende? Não tem sentido você usar 2 tete-a-tetes e mais um cobrindo e cruzando a mesa. Esteticamente fica muito ruim, fica pesado.
Então opte em nunca cruzar caminho de mesa. Fica pesado, fica esteticamente rústico, robusto. Esteticamente não é agradável. Ah, mas aonde está escrito que não pode? Não tô falando que não pode, eu tô falando que esteticamente não fica bom, só isso. Você quer cruzar, cruza aí, tá? Não tem problema. Mas que fica bom, né? Se fica bom é outra história. Calma que eu já vou falar, tá bom? Vamos falar da mesa quadrada agora. Então nós falamos da mesa retangular, ok? Então na mesa retangular você pode usar como caminho de mesa ou como trilho ou tete a tete, tá? E aí você opta em fazer as outras pontas de capas de suplá, se você quiser. Se você quiser gerar leveza. Agora, mesas quadradas. As mesas quadradas, elas geralmente são de... Por exemplo, mesa quadrada para 4 lugares, geralmente ela tem 1 por 1. Mesa quadrada para 6 lugares, 6 ou 8 lugares, ela geralmente vai ter 1,40 por 1,40 ou 1,50 por 1,50. E aí não cabe caminho de mesa padrão. Não tem como uma mesa de 1,40 ou 1,50, né, caber um americano padrão. Então, para mesas de 6, 8 e 10 lugares quadradas, você sempre vai fazer caminho de mesa maior. Sempre vai fazer caminho de mesa maior. Ah, Valesca, como é que faz o caminho de mesa maior? Aí eu teria que te dar uma aula e a gente aqui hoje, eu tô só passando conceitos para você, tá? Porque a forma de cortar o caminho de mesa grande é diferente da forma de cortar o caminho de mesa padrão. Mas eu não vou te explicar isso aqui, tá? Isso aí é assunto de aula mesmo, aula de curso. O que eu faço quando eu tenho, a minha cliente fala, minha mesa é quadrada? Primeira coisa que, se você vai ter que tirar um caminho de mesa maior, o valor que você vai cobrar é outro. Você vai gastar mais tecido. Geralmente você gasta o dobro de tecido, tá? Segunda coisa, se são 6 lugares, você já entendeu que o caminho de mesa vai ser maior, mas a mentalidade é a mesma. Você vai usar como tete a tete. Então, se são 6 lugares, você vai usar 2, um de frente para o outro, e os outros 2 vai ser capas de suplá ou americano, se você quiser. Ah, minha cliente tem uma mesa de 1,50 por 1,50 quadrada para 8 pessoas. Como que eu faço? 2 caminhos de mesa grande, que vão servir como tete a tete, e as outras 4 pontas vai com americano ou capas de suplá. Entendeu? Você não vai cruzar caminho de mesa. Imagina, são 8 lugares, você vai pôr 4 caminhos de mesa grande, vai cruzar. Vai parecer o quê? Uma grelha. A mesa vai parecer uma grelha. Fica muito ruim esteticamente falando, não fica bom. Então você vende 2 caminhos de mesa grande, mais 4 americanos ou capas de suplá, e aí você vê o que fica melhor para você, tá? Mesa de 4 lugares, vai um caminho de mesa padrão, tá? Um caminho de mesa padrão. Só que não existe mesa de 4 lugares de 1,50 por 1,50, só de... Aqui, ó, 8, Mesa de 8 lugares, 2 caminhos de mesa grande, mais 4 capas de suplá, tá bom? Vini, meu lindo, tem essa aula lá, viu? Vai lá no curso que lá dentro eu te ensino. Entendeu? Fica parecendo uma grelha. Imagina 4 caminhos de mesa grande cruzado na mesa. Eu não me sentiria bem em montar uma mesa e mostrar. Tá? Mas eu já vi que tem gente que faz e tem gente que gosta. Gente, gosto, você sabe, né? Gosto é que nem bunda, né? Cada um tem o seu. A gente tem o certo e tem o errado. Mas a gente tá falando aqui de table decor. E no table decor meio que vale quase que tudo, contanto que você tem equilíbrio. Lembrando que table decor não é etiqueta mesa. Muito embora a gente use muitos fundamentos da etiqueta mesa para o table decor, mas o table decor ele permite muitos movimentos, ele permite inclusive toda a diversidade de tipos de roupas de mesa, cores, formatos, ele permite. Só que mesmo assim tem que ter critério. Não dá, gente, ó, toalha de mesa embaixo, caminho de mesa no meio, americano por cima, pelo amor, né? Não é a farra do caqui, fica muito pesado, fica esteticamente carregadíssimo. Não fica bom, hein?
Então, se eu ver a aluna minha fazendo isso, vou puxar as orelhas, vou puxar forte, tá? Tem que ter um pouco de critério. Bom, falamos da mesa retangular. Falamos que dá dois tipos de caminho de mesa aí, o de comprimento e o de altura. Falamos sobre mesa quadrada. Então, a mesa quadrada para 4 lugares, um caminho de mesa padrão dá, porque é um de frente para o outro, as outras duas pontas, capinhas de suplá. Falamos da mesa quadrada de 6 ou 8 lugares, ou 10, tá? Que aí o princípio é o mesmo. Tete a tete, e o que sobrar, né, é capas de suplá. Agora vamos falar da mesa redonda. Redonda ou oval? A redonda é mais comum, mas existem pessoas que têm mesas ovais. Como é que você faz numa mesa redonda ou numa mesa oval? Então vou te dar uma dica. Primeiro vamos falar da mesa redonda. Uma mesa redonda, você precisa mentalmente identificar onde seriam as pontas, mas isso é mentalmente. Então pensa no redondo, faz um X na sua mente no redondo, né? Um X, e pensa onde seriam as pontas. Aonde for as pontas, você vai colocar um caminho de mesa, como se fosse caminho de mesa mesmo, tá? Grandão no meio. Aí seriam, teoricamente, as duas cabeceiras. O resto, meu bem, você põe de capinha de suplá. Tá bom? Ah, Valesca, eu quero usar 2 caminhos de mesa. Você pode usar? Se a sua mesa redonda for muito grande de diâmetro, pode, até dá. Mas geralmente as mesas redondas não são tão grandes em diâmetro. Então fica mais harmonioso você usar um caminho de mesa, aonde teoricamente seriam as pontas, as duas pontas. Você faz um X mental e determina onde vai ser as cabeceiras. E o resto você põe capinha de suplá, tá bom? Mesa oval. Poxa, mesa oval. Se a mesa oval for daquelas que parece uma mesa retangular, comprida, dá pra você usar como se fosse uma mesa retangular. Então, um caminho de mesa grandão no meio, o resto de capinha, ou 2 tete-a-tetes, um de frente para o outro e o resto de capinha, entende? A mentalidade que você tem que ter numa mesa oval é a mesma de uma mesa retangular, tá? Então é o mesmo princípio, só que quanto menor a mesa for, menos caminho de mesa você vai usar, mais prioridade para aquele que vai um só, tá? Entendeu? Todo mundo entendeu aqui a teoria do negócio? Eu sei que tem gente que tem dificuldade de visualizar na mente, mas eu quero dizer para você que você precisa começar a treinar a sua mente. Por que você tem que treinar a sua mente? Porque você tem que ver dentro da sua cabeça, você não precisa ver fisicamente as coisas, você precisa treinar a mente. É a mesma coisa com relação a combinações perfeitas, você não precisa ver as cores, ver as estampas. Você tem que treinar a mente para você ver como fica dentro da sua mente, entendeu? Eu vou falar da mesa triangular, mas antes de falar da mesa triangular, eu vou mostrar para você alguns modelos de caminho de mesa. Ó, caminho de mesa padrão, tá dobrado, tá? Ó, tá dobrado em 2, ó. Tá vendo? Tá dobrado, ó. O caminho de mesa padrão é aquele que a gente usa um de frente para o outro, tipo tete a tete. Ó, outro. Tá vendo? Tá dobrado também, ó. Ó, os dois são mais ou menos do mesmo tamanho, ó. Porque nós temos um padrão, tá vendo? É um padrão. Então aqui o que eu faço? Eu uso 2 caminhos de mesa, 2 caminhos de mesa, um de frente para o outro, e nas pontas eu uso uma capinha.
gera harmonia, tá? Combinado? Não é grande não, tá? Esse aqui é o caminho padrão. Isso aqui é para qualquer mesa retangular, sentando um de frente para o outro, porque você tem que entender que ele tem que cobrir a largura toda da mesa e ter uma caidinha ainda. Não é tão grande assim, tá? Entendeu? Dá para cobrar a mesma coisa de um caminho de mesa padrão para um caminho de mesa grande? Não, não dá para cobrar. Você tem que cobrar pelo menos o dobro. Você vai usar 2 vezes mais tecido, tá? E aí você vai sempre ter um padrão onde você vai fazer um caminho de mesa na largura do americano que você faz, tá? Medida, tudo isso eu dou dentro do curso, tá bom? Entenderam? Agora vamos falar de mesa triangular, gente. Deixa eu te contar uma coisa. Mesa triangular, ela é bonitinha, mas ela é super ordinária. Por que ela é ordinária? Gente, é muito difícil você compor uma mesa triangular com roupa de mesa comum, padrão. É difícil. Então, deixa eu te falar uma coisa. Como é que você coloca caminho de mesa numa mesa triangular? É quase que impossível, viu? Não fica bom, tá? Não fica esteticamente agradável. Na minha opinião, o que dá bem numa mesa triangular, mas é uma opinião. Se você faz aí diferente, gosta, tá tudo bem. Eu não tenho muita experiência com mesa triangular, graças a Deus. Porque toda vez que aparece uma, ela dá muito trabalho. É alternar americano com capas de suplá. Então, toda vez que aparece alguém com uma mesa triangular, eu sempre sugiro a alternância de americano com a capa de suplá. Porque aí cabe tudo na mesa, fica tudo bonitinho na mesa, não fica nada sobrando, caindo para um lado ou em cima do outro, por causa da disposição da mesa. E eu não recomendo o uso de caminho de mesa numa mesa triangular, mas eu recomendo muito o uso de toalha de mesa, tá? Então, se eu tivesse uma mesa triangular, eu optaria por toalha de mesa sempre. E aí, gente, tem muita toalha de mesa linda. Eu andei fazendo umas pra mim, porque eu não vendo toalha de mesa. Por que eu não vendo toalha de mesa? Porque toalha de mesa dá muito trabalho, o custo dela é alto para fazer e as pessoas não querem pagar. As pessoas querem ir no mercado e comprar toalha de mesa a R$50 e botar na mesa, não entende o nível do seu trabalho, a qualidade do tecido. Eu não sei se você tá por dentro aí de quanto custa um tecido 100% algodão de qualidade, né? Para fazer toalha de mesa, de verdade, não é barato. Não é barato. Aí as pessoas ficam comparando o teu preço com o que vende na loja, que é aquele acabamento pão com ovo, que o tecido é aquele tecido que se você olhar de um lado para o outro, você vê o outro lado. Não tem comparação, né? Eu, como não trabalho com tecido de qualidade duvidosa, as minhas toalhas de mesa ficam caras. O tecido é caro, o trabalho que você vai ter para dar acabamento nele é árduo. É diferente fazer um jogo americano do que uma toalha. Inclusive, as meninas do curso, eu vou dar uma aula de toalha redonda, viu? Vou te dar uma aula de toalha redonda, mas vou falar já de cara pra você, olha, faça pra você, não venda não. Não vale a pena não, viu? Tá? Não vale a pena você investir em vender toalhas. Entenderam? Então vamos lá. Vai subir logo. Já tô com o tecido aqui pra gravar pra vocês, tá bom? Nós estamos em final de abril. E no começo de junho, provavelmente a aula já vai ter subido, tá? Então falamos, ó, de mesa retangular, de mesa quadrada, de mesa redonda, de mesa triangular. Falamos que quando usamos o caminho de mesa ou o tete a tete, porque a forma que você usa, o nome é derivado da forma como você usa, não é bom que use toalha. Você só vai usar toalha se a sua mesa tiver
num estado de fato que você não consiga usar ela do jeito que ela está, e aí então você opta por uma toalha muito básica mesmo, que não interfira nas estampas e nas cores. E falamos também que você não deve cruzar caminho de mesa. Não cruze caminho de mesa, porque senão fica parecendo uma grelha na mesa, tá? Eu sei que tem gente que gosta e eu respeito todo mundo que gosta, mas, meu bem, se você quer vender, você tem que pensar na maioria das pessoas que vão estar vendo. Se a sua cliente falar assim, não, eu tenho uma mesa quadrada para 8 lugares, eu quero 4 caminhos de mesa, que eu vou cruzar na mesa. Primeiro você vai explicar para ela que existe uma forma melhor dela dispor a mesa. E se você tiver fotos para mostrar para ela, é ótimo, porque ela precisa ver, a sua cliente precisa ver. Agora, se ela vê a foto e mesmo assim ela fala, não, eu quero cruzar na mesa, aí então você vai decidir se você vai fazer isso para ela ou não. Aqui na Divino Arranjo eu não faço nem morta, porque geralmente quando a pessoa quer uma coisa que eu sei que não é legal, quando ela colocar na mesa dela, ela vai ver que não ficou bom, e aí ela vai falar, poxa, você podia ter me avisado, você podia ter tentado me convencer, você sabia que não ficava bom. Porque a cliente, ela não tem a sacada de visualização que você tem, ela não tem o seu feeling. Ela vem e ela acha qualquer coisa. Às vezes ela quer uma combinação que é super esdrúxula. Você sabe que aquilo não dá certo. Então presta atenção, não é porque a pessoa tá pagando que você vai fazer qualquer coisa, porque você tá pondo o teu nome na reta. Porque se ficar ruim, mesmo que ela fale pra você, eu assumo, ela vai falar que comprou de você. E aí, quem vai ficar ruim é você, tá bom? Então não cruze caminho de mesa, porque não fica legal, tá? E agora vamos abrir para perguntas. Ó, eu já falei, mesa Shixby. Eu falei de tamanho, tá? Volta na live daqui a pouco que você vai ver. Mesa redonda de 6 lugares com prato giratório. Ó, boa pergunta. Mesa redonda com prato giratório. Gente, impossível usar caminho de mesa numa mesa que tem prato giratório. Impossível. Você usa americano, você usa capa de suplá, mas você não usa caminho de mesa. E quiçá toalha também não dá. Então, todas as mesas que tem prato giratório, esqueça. Não tem como usar caminho de mesa, tá bom? Mais perguntas, vamos lá. Vamos ver aqui. O tete a tete não precisa de colocar suplá, certo? Ó, boa pergunta, Heloína. Ó, se você colocou capas de suplá em todos os lugares, é necessário colocar em cima do tete a tete ou do caminho de mesa? Aí é opcional. Por que é opcional? Porque o próprio tete a tete ou caminho de mesa, ele já faz a função de toalha. Mas se você quiser colocar a capa de suplá em cima, não tem problema. É uma questão de opção, de estética. Então aqui na minha casa ou nas minhas clientes, às vezes eu ponho, às vezes eu não ponho, depende do que eu quero na mesa, do movimento que eu quero na mesa. Então aí você que pode escolher. Aí não tem problema não, tá? Vale a pena você fazer o teste. Deixa eu ver aqui. Que eu tô respondendo as perguntas aqui. Vamos ver aqui. Tem coisas que é lógica, né? Então, mas as pessoas não são lógicas. Essa é que é a questão. Vai ter live amanhã no seu aniversário? Poxa, boa pergunta. Ó, não tava pensando em fazer uma live no meu aniversário, mas eu posso fazer o quê? Posso chamar você para comer meu bolo, quer? Na hora que a gente for cantar aquele parabéns de confinamento, a gente faz uma live para você participar. O que você acha? Né? Que mais? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Se eu colocar o caminho de mesa, é necessário suplá? Acabei de responder. Necessário não é, mas se você quiser colocar e ele for combinando com o que você colocou, tá tudo bem. Eu já fiz isso e fica bom, tá?
Que mais? Olha lá, ó, fica bom... Ai, caramba, peraí. Fica bom colocar o trilho e o tete a tete também? Ó, Maristela, cai naquela mesma história de ficar cruzando na mesa. O que você acha? Responde você pra mim aí. Cruzar na mesa é legal? Você quer efeito grelha na mesa? Quando você começa a cruzar caminho de mesa no meio da mesa, você tem aquele efeito grelha. Se é isso que você quer, pode. Eu não curto. Fica uma hashtag gigante, fica uma hashtag gigante. O caminho de mesa tem que ser da mesma estampa da capa de suplá? Não, pelo contrário. Peraí, vou reformular. O caminho de mesa tem que ser da mesma estampa da capa de suplá? Não necessariamente, não necessariamente. Ó, você pode fazer um composê e fica muito lindo quando você faz um composê. Mas pode ser um conjunto? Pode. Quando eu vendo aqui no meu ateliê, eu faço um conjunto. Então eu faço um exemplo, caminho de mesa para mesa quadrada de 8 lugares. Eu faço 2 caminhos de mesa grande e as 4 capas da mesma estampa. Só que as minhas capas são o quê? Dupla face. Só que eu faço a outra face também para combinar com o mesmo caminho de mesa. Só que ele não é a mesma estampa, ele é um composê. Então você pode usar da mesma estampa ou você pode usar de uma outra estampa montando um composê. Não tem problema, contanto que tudo se converse. Tá bom? Que mais? Ó, vamos mais pra cá, ó. Fica jogo da velha, a mulherada aí. Para a mesa triangular para 6 pessoas, o melhor é capinha? Márcia, eu respondi agora há pouco, eu até falei. O melhor é você testar. Como eu não tenho uma mesa triangular aqui, eu só posso imaginar. Quando eu tô com dificuldade de imaginar, eu desenho. Então, meninas que são minhas alunas sabem que eu sou chegada num desenho. Toda vez que eu tô com dificuldade de visualizar algo, eu desenho a mesa e aí eu desenho a roupa de mesa na mesa para que eu consiga ver o que é que esteticamente fica melhor. Entendeu? Então aí eu acho que vale a pena você testar. No meu desenho estético, eu acho que vale a pena você alternar americano com capinha na mesa triangular, mas eu não sei falar pra você se isso seria o ideal, tá? Porque eu não tenho experiência com essa mesa e toda vez que aparece alguém com essa mesa aqui, eu vou ser sincera, eu fico até triste, porque eu não acho que eu consiga dar pra essa mesa 100% do que eu sou, porque é uma mesa muito complicada de trabalhar. Peraí que eu... Aí, pronto. Ai, caramba. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Que saco. Pronto. Se a mesa for estreita, o americano pode ficar com uma parte superior em cima do caminho de mesa? Ó, pode sim. Pode sim. Só que eu já falei aqui que não é bom que você use caminho de mesa com americano, porque fica tudo muito quadrado. Parece que a roupa de mesa foi cortada na tesoura e que tá tudo ali meio que, sabe, solto na mesa. O ideal é você usar caminho de mesa com capas de suplá, tá? Dá mais leveza na mesa. E pode tocar no caminho de mesa sim, não tem problema não, tá? Valesca, americano redondo para mesa redonda, você indica muito, indico muito, fica uma graça. Eu gosto muito, eu tenho 3 mesas na minha casa, 3. Eu tenho uma mesa retangular de 6 lugares, dessas maiores, que é 1,10 de largura por 1,90. Ela é larga. E o caminho de mesa padrão na minha mesa larga serve muito bem. Se serve muito bem na minha mesa que é larga, serve em qualquer mesa retangular. Eu tenho uma mesa retangular para 4 lugares bem mais estreitinha. E eu uso o mesmo caminho de mesa padrão lá, só que fica tudo mais justinho. E eu uso as capinhas juntos. E eu tenho... Ups! Caindo aqui as tabajarice. E eu tenho uma mesa redonda que eu uso ou toalha ou
capinhas de suplá. Por que eu não coloco o americano na minha na minha mesa redonda? Na minha visão não fica bom. Na minha visão não fica bom. Só que a minha mesa redonda, ela é uma mesa que eu comprei bem antiga, eu mandei restaurar, e ela tem um negócio debaixo dela que quando você mexe, ela aumenta de tamanho, ela fica oval. Quando eu uso a minha mesa no modelo oval, aí eu consigo colocar um caminho de mesa no meio, onde seriam as duas cabeceiras, e o resto eu preencho de capinha, tá? E o resto eu preencho de capinha. Por que eu não ponho americano em mesa redonda? Porque na minha visão, esteticamente não fica bom. Mas não tem problema se você acha que fica bom na sua, se você gosta, faz. Eu prefiro toalha de mesa na mesa redonda ou capinhas de suplá. E quando eu transformo a minha mesa numa mesa oval, aí eu uso um caminho de mesa no meio, comprido, grande, e o resto eu preencho de capinha, tá bom? Por uma questão estética. Vamos lá. Valesca, tem aquelas mesas redondas que giram o meio. Ó lá, eu já respondi isso aqui. Mesas que tem o centro giratório, não vai caminho de mesa, não vai toalha. E aí você precisa escolher entre americano e capinha, tá? Eu escolheria capinha. Na pior das hipóteses, eu intercalaria capinha e americano. Jamais colocaria só americano. Na minha visão, não fica bom, tá? Deixa eu falar uma coisa. Eu até vi, esses dias a mãe do Vini fez e postou lá dentro da comunidade, eu vi. Mas eu não faço pra vender. Existe um jogo americano específico para mesas redondas. Ele é já no formato da mesa redonda. E eu acho aquilo muito bacana. Mas eu não faço aquilo para vender. E como a quantidade de mesas redondas é infinitamente menor do que mesas retangulares, eu não dei foco em fazer isso para vender. Porque não dá, não gera... financeiramente não gera... Não tem giro. Você tem um gasto grande, você tem um trabalho grande e a venda é muito pequena. Então eu não sou especialista em fazer aquele jogo americano exclusivo para mesa redonda. Eu acho uma graça, mas para vender, que eu vendo, eu sou empreendedora. Eu não quero gastar energia numa coisa que tem pouca gente no mercado para comprar. Eu vou gastar mais tempo, mais dinheiro, tem que ter mais técnica para vender para meia dúzia. Então eu não invisto em coisa que tem meia dúzia que compra. Que é o caso também da mesa triangular. Eu poderia me especializar em mesas triangulares, mas para que se tem meia dúzia de pessoas no Brasil que tem mesa triangular? Você vai fazer um mega de um trabalho, desenvolver uma mega técnica para fazer um negócio perfeito para aquela mesa se tem 5 pessoas que vai comprar? Não tem sentido, né? Para mim não tem sentido, tá? Para mim não tem sentido. Então eu não faço esse modelo de americano redondo, mas eu sei que tem gente que faz. Eu já vi, é uma graça. Um dia que eu ver um bem bonito, eu ainda vou comprar para minha mesa, mas eu não faço para vender. Muito trabalho para pouca gente que compra, tá? É a mesma história da mesa com centro giratório. Tem pouquíssimas pessoas no mundo no Brasil que tem a mesa com centro giratório. Então eu não vou me dedicar a um nicho que é desse tamanho e que vai me ocupar um tempo do caramba, vai fazer com que eu tenha que investir em técnica, em pensar como é que eu vou fazer, em medir, e não vai ter quase ninguém para comprar. Para mim não tem sentido, né? Exatamente, a maioria tem mesa retangular. Então a minha visão, que é uma visão de empreendedora, é vender muito. Então eu vou vender muito o quê? Aquilo que as pessoas têm mais. Mesa retangular e ainda tem uma porcentagem ainda de pessoas que tem mesa quadrada que nem é tão grande. Então é mais mesa retangular mesmo. Agora olha só, se você faz por encomenda, você trabalha por encomenda, para você não tem tanta diferença. Você só tem que saber cobrar. Porque você não pode cobrar um americano comum, o valor do americano comum,
o mesmo valor de um americano que você vai cortar para uma mesa redonda. O trabalho é bem maior. A quantidade de tecido que você vai usar é maior, a perda que você vai ter de tecido é maior, entendeu? Não pode cobrar. Um exemplo, tá? Eu cobro R$30 um americano comum, mas o americano para a mesa redonda eu cobro 30. Não tem sentido. Entendeu? Não tem sentido. Se você fizer isso, está perdendo dinheiro. Se você acha que o teu tempo investido na peça não custa, custa muito, tá? Inclusive, ó, meninas do curso, tem novidade. Eu e o Marcelo, nós projetamos uma tabela de precificação novinha em folhas para vocês conseguirem, presta atenção, precificar cada peça individualmente. Então, nessa tabela de precificação que nós fizemos, e é só você jogar os números lá dentro, vai estar dividida assim, ó: guardanapo, americano, face única, americano, face dupla, caminho de mesa padrão, caminho de mesa grande. Olha só, para cada item que você vai querer precificar, você já vai ter uma tabela, é só você jogar os números lá e já vai sair o valor que você tem que cobrar. Nós passamos um tempão, ó, projetando isso para vocês não ficarem aí perdidas, tá? E vai sair, hoje é terça, hoje é quarta, até o final de semana, tá? Quiçá segunda, nós vamos subir, vai ter, presta atenção, um vídeo explicando cada tabela. E é a coisa mais linda do mundo, porque você não vai precisar fazer nada. Eu preenchi tudo pra você já tá tudo preenchido pra você. Você só vai preencher um pedacinho só e já vai sair o valor que você tem que cobrar na tua peça. Tá entendendo? Tá entendendo, né? Então, para cada peça, você vai ter uma planilha que você vai entrar, vai botar lá o valorzinho que você gastou e pá, vai sair o valor que você vai cobrar. Simples assim. Presta atenção. O valor que você vai cobrar não é igual ao que eu vou cobrar, não é igual ao que sua amiguinha vai cobrar. Por quê? Porque você tem que entender que o que você gastou é diferente do que eu gastei. Tem diferenças no gasto, no custo. Então, presta atenção. Ai, Valesco, o meu deu 15, o dela deu 18. Por quê? Porque ela gastou diferente de você, ou o custo dela é diferente do seu. Então, aguardem. Demorou, mas saiu um negócio assim, ó, divino. Divino. Todas vão ter e vai estar lá no módulo empreender, tá? Lá no módulo empreender. Plano Black só quando passar para a segunda fase, porque vai estar dentro do módulo empreender, tá bom? Vai estar disponível dentro do curso no módulo empreender, tá? Até segunda-feira vai estar lá. Aluna feliz. Acabou o chororô de meu Deus, como eu faço para precificar? Agora você vai saber, tá? Agora você vai saber. Marcelo, tudo. Marcelo projetou aqui, eu fiquei, ó, na cabeça dele, porque essa parte é técnica, né? E aí ontem nós finalizamos, ele vai gravar o vídeo, porque tem um vídeo explicando, e depois, meu bem, é só você ir fazendo e vida nova para quem tava com medo de precificar, tava sem saber. Tá bom? E essa planilha, ela é exclusiva para as minhas alunas, tá? Só para vocês saberem, é exclusividade. Exclusividade vem da Mais Mesa Aposta. E é isso, minha gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Suplá de madeira pode ser usado sobre o caminho de mesa? Ó, Amanda, eu acho que você deve estar falando da base de MDF, não é isso? A base de MDF que vai a capinha em cima. Amor, pega uma base de MDF pra mim. Vamos ver se é isso aqui. Quem tá feliz aqui, ó? Gente, a gente aqui fica pensando como é que a gente vai fazer um negócio para que você se beneficie. Você sabe que eu não tô de brincadeira aqui, né?
Peraí que tá caindo aqui o negócio. Obrigado. Ó, cadê a Amanda? Amanda, se você tá falando dessa base de MDF aqui, se você colocar a capinha, você pode sim colocar em cima do caminho de mesa, tá? Pra marcar o lugar, sem problema, tá? Pode usar ele como suplazinho em cima do caminho de mesa, tá? O trilho pode ser dupla face? Boa pergunta. Ó, melhor curso. Sorteio é amanhã, hein? Sorteio é amanhã. Ah, ó, vamos fazer assim, ó. Eu vou dar o resultado do sorteio e na sequência a gente canta parabéns pra mim. O que você acha? Combinado? Eu vou fazer uma mini festa aqui, né? Eu encomendei umas coxinhas. Vou buscar um bolo ali na Sodier. Meu marido vai buscar um bolinho pra gente e eu vou comemorar com você. E antes, eu libero a sorteada daquele kit limão siciliano, combinado? Combinado? Então, lá pelas 6 da tarde de amanhã, você tá convidado para vir comer um pedaço de bolo virtual aqui comigo, tá bom? Combinado? Então tá. Qual que era a pergunta mesmo? Peraí. Fizeram uma pergunta aqui que eu ia responder e resolvi falar do aniversário e esqueci. Deixa eu pescar a pergunta aqui de novo. Você usa manta acrílica adesivada no jogo americano? Não, jamais. Mas assim, ó, eu respeito quem usa, tá? Mas eu não vendo. E uma outra hora, ó, vamos falar de uma outra hora de americano, tá? Ah, trilho pode ser dupla face? Vou explicar isso aqui agora. Quando eu comecei a fazer, eu acho que eu fui uma das primeiras mulheres da mesa posta que começaram a fazer qualquer coisa dupla face. Qualquer coisa dupla face. Primeiro eu fiz o americano dupla face, fui eu que fiz, viu? Fui eu que comecei com esse negócio aí de americano dupla face, tá? Só pra você saber. Eu que comecei com esse negócio de americano dupla face. Depois eu testei no caminho de mesa, eu fiz muito caminho de mesa dupla face. E aí no final eu fiz a capinha dupla face. Por quê? Porque eu queria gerar versatilidade para minha cliente. Só que tanto a capinha, tanto o americano dupla face quanto o caminho de mesa dupla face, depois de ter vendido acho que uns 2 anos, eu decidi que eu não ia mais fazer nem americano dupla face e nem trilho, caminho de mesa dupla face. E o caminho de mesa dupla face, ele vem na mesma história. Primeiro porque pode ocorrer algum tipo de encolhimento de uma das faces e deformar a peça, e eu não quero isso para minha cliente. E a segunda coisa que eu acho que é a mais importante é que um caminho de mesa dupla face demora muito para secar. E a maioria das pessoas mora em apartamento. Então você imagina você ter um caminho de mesa de 1,5 m, vamos supor que seja uma mesa quadrada de 2 metros quase, que pendurado na sua área de serviço que não seca. Muitas vezes a gente usa um tecido mais encorpado. Isso dificultou muito, na minha visão, a vida da minha cliente. Sem contar que para passar, para guardar, tudo isso prejudicava um pouco. E o custo era mais que o dobro. Porque não é só 2 tecidos que vão juntos. Tem uma mão de obra triplicada em cima. Tem costura interna, tem costura externa. Então, o valor de um caminho de mesa dupla face perfeito era muito alto para a quantidade de situações desagradáveis que ele podia gerar na minha cliente. Lavar era difícil, secar era difícil e ainda corria um certo risco de uma face ou outra encolher diferente e ainda dar uma deformadinha. Então, eu não faço mais, eu cortei isso da minha lista, tá? Por quê? Porque eu quero o melhor para minha cliente. Eu quero que a minha cliente tenha a melhor experiência e a experiência mais versátil, ou seja, ela não gaste uma vida lavando, mais uma vida secando, mais outra vida passando.
e não tenha nenhum tipo de contratempo. Eu quero que ela pegue a minha roupa de mesa, jogue dentro da máquina e acabou. Porque a minha cliente tem que ter vida. Então, quando você bolar uma peça na sua cabeça, você tem que pensar na sua cliente, no bem-estar da sua cliente, não é só em vender. Quando você pensa só em vender, às vezes você perde a sua cliente, porque se ela tiver uma experiência ruim com a tua peça, ela não volta mais. Agora, se você gera versatilidade para ela, facilidade, ela volta sempre. Então, eu não recomendo e não faço caminho de mesa dupla face. E a técnica é a mesma, tá? Só para as alunas, Eliane, só para as alunas. Você sabe que eu venho aqui toda segunda e quarta e eu te dou um aulão, né? Só que tinha que mudar de nome, tinha que ser aulão. Aulão Venda Mais Mesa Aposta, gente. Porque vocês têm aqui, tem gente que cobra pra dar 1/3 do que eu dou de graça aqui pra você, sabia? Tá? Então quem tá tristinha aí, ó, não fica tristinha não, meu bem. Você tem muita coisa boa aqui, viu? Gratuita. Tá? Eu não faço nada mais dupla face a não ser capinha, tá? E é pelo mesmo motivo. Que mega aulão. Tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Falamos sobre tudo, né? Alguém tem mais alguma dúvida relacionado a caminho de mesa, tete a tete ou trilho, né? Como eu faço para entrar no seu curso? Alda, entre junho e julho, tá? Mais para julho do que para junho, eu vou abrir uma nova turma. Então, fica por aqui, que daqui a acho que umas 2 semanas a gente já vai começar a falar disso para você se preparar. Porque assim, ó, eu não consigo abrir uma turma atrás da outra. Eu tenho que abrir uma turma, dar um tempo, porque eu fico lá com as meninas, tá? Então se prepara para você, na hora que abrir a turma, você ser rápida no gatilho. Tem uma turma que deixou para a última hora e eu falei que quem deixasse para a última hora poderia acontecer de não ter mais a vaga. A gente sempre deixa alguns dias para matrícula, mas às vezes acontece da matrícula esgotar antes dos dias terminarem. E essa vez aqui aconteceu isso. As matrículas acabaram antes de terminar o negócio. Então, para o próximo, você fica pronta. Para o primeiro dia, você já agarrar sua vaga, tá? Dá para fazer uma bela apostila? Não faço apostila, porque dentro do curso já tem material, tem vários materiais para imprimir e você tem acesso durante 1 ano a todas as aulas mega explicadinhas. Fica muito difícil eu transcrever no papel tudo que eu falo. Você imagina, ia ser uma bíblia, né? Ia ser uma bíblia. E vamos lá, gente. A maioria não gosta de ler. Você põe uma frase, o povo não lê, quanto mais fazer uma apostila escrita. Ninguém vai ler, vai ficar toda hora me mandando pergunta. Eu tô nas redes sociais, tem muitos anos, eu faço um post com 4 frases, as pessoas não leem, quanto mais uma apostila. Não tem sentido, né? E dentro do curso tem um passo a passo de tudo. Imagina, você tem 1 ano inteirinho para fazer e refazer todas as aulas e tem um conteúdo para você imprimir. Eu tenho um workbook lá dentro para você imprimir, para você fazer uns exercícios do marketing. Eu tenho várias coisinhas para você imprimir, mas não tem apostila, tá? Por quê? Porque não tem sentido. As aulas são mega explicadinhas, você tem 1 ano inteiro para fazer. Se eu fizer uma apostila, eu garanto, eu corto minhas 2 mãos que ninguém vai ler, vai ficar aí me mandando pergunta. E a pergunta tá tudo respondida lá. Ó, vou encerrar aqui e volto aqui, tá? Volto aqui também.